Sabe aquele extintor de incêndio que a gente vê por toda parte? Em corredores, escritórios, garagens, eles estão lá. Mas será que a gente realmente para pensar neles? A verdade é que a maioria de nós passa por eles sem saber o básico. Por exemplo, como garantir que essa ferramenta que é super crucial está pronta para uma emergência? Bom, hoje a gente vai mudar isso. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, vamos entender por que isso tudo é tão importante. Depois, vamos decifrar os tipos de fogo. Aí, a gente aprende a escolher o extintor certo, descobre onde ele tem que ficar e, por último, como fazer aquele check-up rápido para ver se está tudo funcionando. Então vamos começar pelo começo. Por que, afinal, a gente deveria dar tanta atenção para um extintor? Isso vai muito além de só cumprir uma regra de segurança. É sobre estar preparado de verdade. E a pergunta que fica é essa. Pensa bem, um extintor é um equipamento silencioso que fica ali no canto dele. Mas a prontidão dele pode ser a diferença entre um susto e um verdadeiro desastre. Quantas vezes a gente já não passou por um sem nem reparar se ele estava em ordem? Ok, para entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. E o fato é que o fogo não é tudo igual. Ele tem, digamos, personalidades diferentes. As normas técnicas brasileiras são bem claras e classificam os incêndios para a gente saber exatamente como combater cada um deles. E essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Olha só, incêndios de classe A são aqueles em materiais sólidos, tipo madeira, papel, tecido, o básico. Para eles, água ou o famoso pó ABC funcionam super bem. O ABC no nome, aliás, é exatamente por isso. Ele serve para as 3 classes que a gente está vendo. Agora, a classe B é para líquidos inflamáveis, como gasolina e óleo. Aqui, jogar água seria um perigo, poderia até espalhar o fogo. Por isso se usa o pó químico ou o CO2. E a classe C, que é crucial no nosso mundo cheio de tecnologia, é para equipamentos elétricos que estão ligados na tomada. Tentar apagar isso com água seria um erro gravíssimo, com risco de choque elétrico. Por isso, só agentes que não conduzem eletricidade, como pó ou CO2, são seguros aqui. Bom, se já sabemos os tipos de fogo, o próximo passo é lógico: escolher a ferramenta certa para cada um. A escolha do extintor não é questão de gosto, não. É uma decisão técnica, baseada no risco de cada ambiente. E essa comparação é ótima para entender a diferença. O extintor de pó ABC é tipo um canivete suíço. Ele é excelente para lugares que têm vários tipos de risco, sabe? A grande vantagem dele é essa versatilidade. Mas tem um contra. Aquele pó é corrosivo e pode simplesmente destruir equipamentos eletrônicos mais sensíveis. Por outro lado, o extintor de CO2 é como um cirurgião. Ele é perfeito para lugares como data centers ou laboratórios, porque o gás apaga o fogo por abafamento e não deixa nenhum resíduo. Limpinho. Só que ele não é muito bom para incêndios de classe A e precisa de cuidado em espaços fechados, porque o gás expulsa o oxigênio do ar. E aqui tem um ponto fundamental. Não adianta nada ter o extintor certo se ele estiver escondido atrás de um armário ou instalado lá no alto. Em uma emergência, o acesso rápido é tudo. E para isso, existem regras bem claras. Primeira regra de ouro: a altura. O topo do extintor não pode passar de 1,60 m do chão. Essa altura foi pensada para ser um ponto de equilíbrio, sabe? Garante que a maioria das pessoas, altas ou baixas, consiga pegar e usar o equipamento sem dificuldade numa hora de aperto. Segundo, a proximidade das saídas. É obrigatório ter um extintor ao máximo 5 metros da entrada principal e também perto das escadas nos outros andares. A lógica aqui é bem simples: proteger as rotas de fuga. E terceiro, a distância que a gente precisa andar para chegar até um. Ninguém deve ter que correr uma maratona para achar um extintor. Em áreas de risco alto, tipo uma oficina, essa distância máxima é de 10 metros. Já em lugares de risco mais baixo, como um escritório, pode ser de até 20 metros. Certo? Agora vamos para a parte mais prática, mais mão na massa. Como é que a gente faz uma avaliação rápida para saber se o extintor está pronto para o que der e vier? É mais simples do que parece, e é uma responsabilidade de todo mundo que convive no local. Se a gente olhar de perto para essa imagem, vemos os pontos-chave. Tem o manômetro, que é aquele reloginho que mede a pressão, o lacre, que mostra se ele já foi usado, a etiqueta de manutenção com as datas importantes e, claro, as instruções de uso. Cada um desses detalhes é uma pista sobre a saúde do extintor. A norma ABNT, a NBR 12962, determina uma inspeção mensal e é algo super rápido que qualquer pessoa pode fazer. São 4 pontos. Primeiro, a pressão. O ponteirinho do medidor tem que estar na faixa verde. Simples assim. Segundo, o lacre. Ele precisa estar intacto. Isso mostra que ninguém usou ou mexeu no extintor. Terceiro, danos. Dá uma olhada rápida no cilindro para ver se não tem ferrugem, amassados ou algum vazamento.
E quarto, o acesso. O extintor visível não tem nada na frente dele. Essa checagem de 30 segundos pode ser decisiva. Mas claro, não é só essa inspeção mensal. Existe todo um ciclo de manutenção profissional. A cada ano, os extintores de pó e de água precisam passar por uma manutenção completa, com recarga feita por uma empresa certificada. E a cada 5 anos, o cilindro passa pelo teste hidrostático. Esse é um teste de pressão super rigoroso para ver se a estrutura dele ainda está aguentando o tranco. São vários níveis de cuidado para garantir que ele vai funcionar na hora H. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. Entender sobre classes de fogo, tipos de extintores, onde eles devem ficar e como fazer a manutenção, isso não é só um detalhe técnico. É uma ferramenta de prevenção poderosíssima. A pergunta que fica é: da próxima vez que passar por um extintor, o que vai ser observado?